Bom dia! Vamos para nosso último conteúdo também de história, para a gente encerrar a história, tá bom? Vamos da página 115 até a página 121, com atividade. A imigração de brasileiros. O Brasil é um país que recebe imigrantes desde o século XIX. No entanto, a partir da década de 1980, começou a ocorrer um aumento no número de imigrantes brasileiros, isto é, de pessoas que deixam o Brasil para viver em outros países. Como eu expliquei a vocês, imigrante é o que vem de fora do país para morar no Brasil. Imigrantes é quando o brasileiro sai do Brasil para morar em outro país. Imigrante comer são aqueles que dentro do próprio país muda para um outro estado, outra região, para ali conseguir um emprego melhor. Esse aumento de imigração foi motivado principalmente pelas dificuldades econômicas ocorridas no país, que provocaram o fechamento de muitas empresas e o aumento do desemprego, como ocorre até hoje. Nos últimos anos, cerca de 2 milhões de brasileiros emigraram para diversos países. Aí tem o mapa mundi, né? Com os principais deslocamentos de brasileiros para o exterior. E nós temos aí com destino aos Estados Unidos, de vermelho, com destino à Europa, com destino ao Japão e com destino ao Paraguai. Vamos pular essas perguntinhas, vamos parar para a próxima página, 116. Vivendo nos Estados Unidos. Como eu disse a vocês, muitos brasileiros eles saem do Brasil para morar nos Estados Unidos e até correm risco de vida para entrar lá ilegalmente, o que não é muito bom, tá? Vivendo nos Estados Unidos. Uma grande parte dos imigrantes do Brasil foi para os Estados Unidos. De acordo com estimativas recentes, cerca de 800 mil brasileiros estão vivendo naquele país. Atualmente, as pessoas que foram para esse país exercem diferentes profissões, como a de atendente de lanchonete, cozinheiro, faxineiro, entregador, pintor, eletricista, motorista, vendedor, mecânico e pedreiro. Alguns abrem pequenas empresas de prestação de serviços. Há também uma grande quantidade de brasileiros que vai para os Estados Unidos com o objetivo de estudar e se especializar em suas áreas de atuação profissional. A presença de brasileiros nos Estados Unidos influencia a troca de cultura entre os países. Isso pode ser visto em eventos em homenagem ao Brasil, como o Brazilian Day, o maior deles, que ocorre anualmente desde 1984, na cidade de Nova York, reúne milhares de pessoas para assistir a shows de artistas brasileiros. Durante o evento, que acontece no mês de setembro, são vendidos produtos típicos do Brasil, como alimentos, roupas e artesanatos. Então, Brazilian Day quer dizer o Dia de Brasil. Dia do Brasileiro, né? Então, Dia do Brasileiro porque é uma festa onde os brasileiros se organizam para não perder a sua cultura. E aí vão artistas brasileiros se apresentarem nesse evento, como vocês estão vendo aí na imagem, Carlinhos Brau, que é um artista bem conhecido, um cantor bem conhecido, né? E aqui da Bahia. E ele está fazendo esse show aí em Nova York, que foi em 2010. E eles se reúnem lá para não perder essa cultura brasileira e mostrar também um pouco da cultura brasileira para os estadunidenses, né, os estrangeiros lá. E embaixo tem também a venda de acarajé, que quase não se vê lá, aqui fora do Brasil não se vê muito acarajé, né? E essa baiana de acarajé está vendendo acarajé lá e ela mora lá também, tá? Vamos ver na página 117. Não esquecendo que Brazilian Day é o Dia do Brasileiro, é a festa que acontece em Nova York desde 1984, para os brasileiros ali matarem a saudade da cultura que viviam no Brasil. O sonho dos decassegues. Desculpa. Outro grande deslocamento de brasileiros para o exterior ocorreu em direção ao Japão, ao final da década de 1980. Naquela época, a economia japonesa estava crescendo muito e necessitando de trabalhadores. O governo japonês passou, então, a incentivar a entrada de estrangeiros para trabalhar no país. Assim, um grande número de brasileiros, principalmente descendentes de japoneses, começou a emigrar para o Japão, sair do Brasil para morar no Japão. A maior parte desses imigrantes, conhecidos como decassegues, então é com esse nome, gente, é o nome que se dá aos brasileiros que saem do Brasil para morar no Japão. São chamados de decassegues. Foi trabalhar em indústrias como a de automóveis e a de informática, ou na construção civil. Atualmente, estima-se que cerca de 250 mil brasileiros vivam no Japão. São vários os motivos que levam brasileiros a emigrar para esse país, e o principal deles é a busca por melhores salários e oportunidades de poupar dinheiro para abrir um negócio no Brasil. Embora muitos decassegues brasileiros tenham descendência japonesa, eles acabam sofrendo para se adaptar aos costumes do Japão, que são bem diferentes do Brasil.
Então, observe aí a tabela abaixo, quais são as dificuldades que eles têm. Na língua, né, homens e mulheres têm uma grande dificuldade em entender a língua japonesa. A adaptação ao emprego, então aí tem um número também em porcentagem. Creche, escola para o filho, eles têm essa dificuldade também. Saudades do Brasil, muitos ficam doentes porque não conseguem voltar para o Brasil. Adaptação aos uso, alimentação, costume e pensamentos japoneses, que são bem diferentes, muito diferentes mesmo dos brasileiros. Discriminação, alguns sofrem essa discriminação por não serem japoneses e morarem lá no Japão. Excesso de trabalho, acabam trabalhando além da conta, tá? Será que vale a pena mesmo? Decassegues. No Brasil, esse termo é utilizado para fazer referência aos descendentes de japoneses que vão trabalhar no Japão. Geralmente, decassegues não são apenas brasileiros comuns, como eu, como você, que vão morar no Japão, mas são descendentes já de japoneses, tá? Brasileiros que moram na Europa, página 118. A Europa foi outro lugar para onde muitos brasileiros se deslocaram. A maioria dos brasileiros que emigra para a Europa passa a exercer atividades como a de pedreiro, faxineiro, balconista, vendedor, garçom e motorista. Alguns também vão para os países europeus para estudar e se especializar profissionalmente, assim como os Estados Unidos, né? Observe a tabela ao lado, ela apresenta os principais países europeus de destino dos imigrantes brasileiros e também o número aproximado de brasileiros que emigraram para esses países em 2012. Nós temos aí os países de destino, onde vão mais brasileiros, né, da Europa. Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e França. E, pelo que a gente percebe aqui, o país que mais recebe imigrantes brasileiros é Portugal, né? São 140.426 brasileiros. Brasileiros que moram no Paraguai. O primeiro grande deslocamento de brasileiros para o exterior se deu na década de 1970 e teve como destino um país vizinho, que faz fronteira com o Brasil. O Paraguai. A maior parte desses imigrantes eram trabalhadores rurais que perderam emprego no Brasil. Calcula-se que atualmente existam cerca de 450 mil imigrantes brasileiros e seus descendentes vivendo no Paraguai. Eles são chamados de brasiguaios. Esse é o termo utilizado para definir os brasileiros que vão morar no Paraguai. São brasiguais, uma mistura de brasileiros com paraguaios. E, em sua maioria, estão empregados na agricultura ou possuem pequenas propriedades rurais. E aí nós temos uma foto da ponte que liga lá o Brasil ao Paraguai, né? As pessoas atravessam até a pé. A imigração continua na página 119. Apesar de preferirem permanecer no Brasil, perto de seus familiares e amigos, muitos brasileiros continuam emigrando para outros países. Isso acontece principalmente por causa da falta de boas oportunidades de emprego no Brasil. A intenção da maioria dos brasileiros que vai para outros países é trabalhar, ganhar dinheiro e retornar para o Brasil. Contudo, muitos desses imigrantes acabam não retornando mais. Leia o texto a seguir. Ele conta a experiência vivida por um brasileiro que emigrou para os Estados Unidos. Há 2 anos, quando soube que a mulher estava grávida, o goiano José Edivan Santos comprou uma casa de $290 mil em Berkeley, perto de São Francisco. Ele chegou dos Estados Unidos com 21 anos em 1992, entregou pizza durante anos e hoje é dono de 5 caminhões para a remoção de entulho. Com a dívida do financiamento da casa própria, um negócio próprio e um filho americano para criar, Santos pôde ser computado na lista dos brasileiros que provavelmente não voltarão mais para o Brasil, né? Então, aí diz, financiamento é um empréstimo de determinada quantia em dinheiro que uma empresa, agência ou pessoa faz a outra, recebendo o pagamento em parcelas com a cobrança de juros. Lá na página 120 e 121, nós temos uma atividade. Vou fazer o seguinte, vocês vão responder essa atividade e no dia 3 também nós vamos corrigir essa atividade de história. Combinado? Então, gente, boa sorte para todos, um bom feriado para todos, descansem, façam um poema também, que vai ser bem gostoso de fazer, façam as atividades, façam já nessa sexta-feira para descansar o final de semana e o feriado, certo? Beijos a todos, bom fim de semana e um bom feriado. Até o dia 3.